seja bem-vindo. Mais uma vez nos encontramos. Vamos conversar um pouquinho mais hoje. Como todos sabemos, estamos vivendo momentos únicos em nossa vida, momentos difíceis, momentos de isolamento, momentos de preocupações, mas são também momentos propícios para nos interiorizarmos, para buscarmos o autoconhecimento, buscar dentro de nós aqueles sentimentos que estavam lá já há muito tempo e que nós ignorávamos, porque é difícil olhar para isso, porque dói, é difícil fazer uma autoavaliação. A intenção aqui não é o autocriticismo, não é apontarmos as nossas culpas, e sim percebemos as nossas dificuldades, os nossos pontos frágeis, para que possamos ir trabalhando isso, possamos devagarinho trabalhando isso. Ninguém aqui é especialista no assunto, mas podemos dividir um pouquinho daquilo, da nossa caminhada, daquilo que aprendemos ao longo da vida. Falando hoje sobre a questão do julgamento. Estamos num momento em que está muito fácil julgar, quem fez isso, quem permitiu, como aconteceu, o comportamento das pessoas, as ideologias, as ideias. Então, tudo aquilo que o outro faz está exposto realmente, e nós estamos aqui prontos para criticar, para julgar, para avaliar o que está certo, o que está errado. E aí isso me lembrou um trecho de Mateus 7, versículo de 1 a 2, que diz: não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados também. E com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Quer dizer, assim como julgarmos, seremos julgados. Porque quando julgamos o outro, nós desviamos essa atenção de nós mesmos. Nós projetamos no comportamento do outro, na situação do outro, nas ideias do outro, aquela atenção que não voltamos para nós, que não queremos dar para nós. Aquilo que está dentro de nós realmente fica em segundo plano. Então, nós colocamos esse foco no outro e afastamos o foco daquilo que está acontecendo dentro de nós. Então fica mais fácil, é menos doloroso fazer isso, pelo menos aparentemente é menos doloroso. Então, quando nós julgamos os outros, nós tentamos colocar a nossa ordem no mundo, a nossa ordem nas coisas, a maneira que nós vemos as situações, nós queremos colocar no comportamento do outro, no mundo. É como se isso fosse a verdade universal. Nos esquecemos que essa é a nossa verdade. E aí nós colocamos então esse foco no outro e desviamos a atenção do que está acontecendo dentro de nós. E aí perdemos energia. Nós perdemos energia, nós nos enfraquecemos. Porque nós colocamos esse foco no outro e os fatos e as pessoas acabam ocupando os nossos pensamentos o tempo todo. Desde o princípio, eu acho que quando começou a acontecer a pandemia que chegou aqui no Brasil, ficamos todos muito assustados, muito apavorados, e buscando notícia, buscando informações de algo novo, não sabíamos o que era e ainda não sabemos direito. Então fomos buscando e fomos nos entupindo de informações e buscando inclusive de onde veio, quem são os culpados, procurando já uma maneira de julgar alguém, de julgar os fatos. E com isso fomos afetados emocionalmente, mexeu com as nossas emoções. Não é por acaso, sabemos que nada acontece por acaso, nossas emoções estão escondidinhas lá, e esse é um momento em que elas vão ser reviradas, estão sendo reviradas. É necessário que isso aconteça para que a gente possa olhar melhor, com mais verdade para nós mesmos, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, mas que também possamos olhar um pouco mais para o outro, talvez com um pouco mais de condescendência, com um pouco mais de amor e de caridade. Então nós tentamos colocar essa ordem, nossa ordem no mundo e nas pessoas. É essa ordem que nós acreditamos que realmente é correta?
É essa a ordem, essa é a diretriz que Deus nos deu? É essa a diretriz que Kardec nos dá? Então, quando nós julgamos, nós esquecemos realmente de quem somos e quais são os nossos objetivos. Nós desviamos a atenção disso tudo. E o mais importante, nós esquecemos do que estamos sentindo. Nós mascaramos aquilo que estamos sentindo. E acabamos nos sentindo superiores, nos consideramos superiores aos outros e nos achamos com o direito de impor a nossa vontade. Porque nos sentindo superior, pelo menos aparentemente, nós mascaramos a nossa vontade, mascaramos aquilo que nós pensamos em nós mesmos, as nossas deficiências, as nossas fragilidades. Então isso nos dá um certo ar de importância exterior, a importância fora, mascarando as nossas emoções. Então, quando a gente julga, a gente não se preocupa com o que as pessoas estão realmente pensando ou sentindo. Nós não estamos interessados nos esforços, nas realizações das outras pessoas, nas histórias delas deixam de ter importância. Nós julgamos pela coisa que está acontecendo naquele momento. E uma pessoa não é só isso, a pessoa é um conjunto de experiências, é um conjunto de aprendizado, é um conjunto de deficiências, de virtudes. Mas quando nós julgamos, nós não percebemos tudo isso. Nós percebemos aquele momento em que aconteceu aquilo e em que nós não concordamos, e que nós condenamos e que nós achamos errado. Aquilo que nós consideramos que é a ordem correta das coisas. Então, nós deixamos de ver as pessoas como companheiros, como colegas na escola da vida, aqueles que partilham das experiências aqui na Terra, aqui nesse mundo junto com a gente. Ou até mesmo deixamos de ver como pessoas, nós passamos a ver as pessoas como vilões. Enxergamos apenas aquilo que não concordamos e que nos faz sentir desconfortáveis. Aquilo que mexe, que perturba a nossa paz, perturba, nos tira da zona de conforto. E acabamos rotulando os outros. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez assim, fulano fez assado. Então criamos rótulos mesmo para as pessoas, nos esquecendo que são seres humanos como nós e que estão na mesma escola da vida, estão matriculados na mesma escola que nós estamos. Então, nós esquecemos, quando julgamos, de quem nós somos e quais são nossos objetivos e do que estamos sentindo realmente. Para a gente perder, porque o julgamento também é uma compulsão. Nós viciamos em julgar, estar o tempo todo julgando alguém, estar o tempo todo criticando, achando defeitos, procurando defeitos nas outras pessoas. Para perder essa compulsão, é como se a gente deixasse de tomar uma pílula anestésica para a dor. Porque o julgar é tomar uma pílula anestésica para a dor. Então, quantas pílulas a gente tomou hoje? Quantas nós tomamos ontem e o mês passado? A cada julgamento nosso, nós estamos anestesiando uma dor sem olhar para ela. Então, para que a gente precisa de tanto anestésico? Que dor que nós estamos sentindo, que nós estamos enxergando? O que está causando essa dor? A gente fica tentando tratar o sintoma com essas pílulas anestésicas, sem olhar para a causa. Então, tratar o sintoma não cura aquilo que realmente provoca. O primeiro passo para a gente se livrar dessa dependência é tomarmos consciência dessa dor. Olhar para isso mesmo. É fácil, às vezes, no corpo físico, a gente sentir alguma dor quando a gente deixa de tomar algum remédio que é necessário para uma dor de cabeça, por exemplo. Agora, no impulso de julgar é a mesma coisa. Então, quando a gente freia conscientemente esse impulso de julgar, quando a gente percebe que está julgando e a gente para, olha, o que eu estou fazendo aqui agora? É isso que eu estou fazendo, eu estou julgando. Então, a gente percebe, traz isso para a consciência e nós conseguimos frear essa compulsão. Nós conseguimos trabalhar, começamos a trabalhar essa compulsão para poder resolvê-la.
Então, quando a gente consegue fazer isso conscientemente, nós sentimos a dor. Quando a gente olha para isso e diz, olha, estou julgando agora, essa dor ela é imediata, a gente sente isso dentro de nós. E às vezes pode ser que isso não apareça de imediato, mas a dor está ali. Se a gente tiver um pouco de paciência, nós vamos descobrir. Então, se a gente continuar julgando, se a gente continuar com essa compulsão e entender que isso está acontecendo, nós sabemos que existe uma dor ali. Só precisamos descobrir o que está provocando. Então, como diz lá, né? Como está escrito lá em Mateus, que Jesus disse, não julgueis, pois, para não ser julgados. As leis divinas, como nós sabemos, estão na nossa consciência, estão impressas na nossa faculdade de consciência. E é nessa faculdade que ela vai ser trabalhada. Então, quando a gente julga alguém, é como se estivéssemos realmente apontando um dedo para as nossas feridas, para as nossas dificuldades. Porque aquilo que eu julgo no outro, um acontecimento, um fato ou um comportamento, pode ser que um dia venha acontecer bem próximo a mim, comigo ou com alguém bem próximo a mim. E aí eu já terei julgado e condenado. Porque não é Deus quem julga. Quem julga, o que vai o que nos julga realmente é aquilo que está na nossa consciência, o que está escrito na nossa consciência, o que está impresso na nossa consciência. Então é automático isso. Quando julgamos o comportamento no outro, é a nossa consciência dizendo, olha aí, o que tem aí dentro? O que está aí no fundo aí da sua mente, do seu coração, das suas emoções que você ainda não viu? Então, esse tribunal que nós armamos para o julgamento, na verdade, ele acaba sendo mais duro ainda quando se trata de nós mesmos. Então, nós procuramos evitar a dor do julgamento achando que estamos corrigindo o outro. Então, quando corrigimos o outro, tentamos evitar a dor em nós mesmos, a nossa dor. Então, a ideia que existe falha em nós é dolorosa e às vezes até vergonhosa. Então, quando a gente despreza essas experiências, acaba aparecendo isso quando a gente identifica nas outras pessoas, essas mesmas situações. Então, se nós não tivéssemos em nós aquilo que nós desaprovamos, nós não teríamos reações tão emocionais, não ficaríamos tão irritados, não ficaríamos tão mexidos com as situações que acontecem. É natural que nós não concordemos com algumas situações e não devemos concordar realmente com aquilo que não é correto, que não está dentro das nossas leis morais, mas fazer isso de uma maneira coerente para fazer um trabalho de auxílio é uma coisa. Agora, fazer isso com uma reação emocional de irritação, de julgamento, de condenação, é uma outra situação. Nós apenas vamos... nós não precisamos confiar em ninguém que não seja digno de confiança, porque isso seria ingenuidade. E uma coisa que tem que acontecer no processo evolutivo é a perda da ingenuidade. Né? Temos que deixar de agir, de pensar como crianças, temos que pensar racionalmente em algumas coisas. Então, nós não temos que confiar realmente no que o outro está fazendo, não é isso. Nós não devemos esperar uma sensibilidade onde a gente sabe que não é o momento ainda e que isso não foi desenvolvido. Então, essas coisas devem ser feitas assim, sem esforço, sem ter uma reação emocional profunda, sem ter sofrimento com isso. Até a gente conseguir reconhecer que temos as mesmas características que julgamos nos outros, nós vamos ficar enfurecidos, desapontados, irados, vamos desdenhar, e quando nós percebemos isso no outro. Então, enquanto a gente não perceber isso em nós, nós vamos perceber isso no outro, e isso vai mexer com a gente, isso vai nos tirar do prumo. Quanto mais tempo nós negamos, mais nós julgamos, e mais elas vão se manifestar ao nosso redor, porque é a nossa energia atraindo para nós situações e pessoas
relativos a esse tipo de emoção, a esse tipo de sentimento. Então, elas vão aparecer, reaparecer, tantas pessoas como as situações em nossas vidas, e nós vamos continuar julgando até que nós possamos compreender e quebrar esse ciclo, quebrar essa viciação, né? Então, quando nós percebemos isso, esse descontentamento nosso diante dessas situações, nós conseguimos quebrar isso. Esse julgamento aos nossos colegas que são estudantes na Escola da Terra como nós, é um descontentamento conosco mesmo e um juízo severo a respeito de nós mesmos. Então aí, quando nós percebemos isso, aí sim nós seremos capazes de mudar. Aquilo que julgamos tão severamente nos outros, vamos pensar, o que faríamos se fossem nós? E se fosse o outro nos julgando? Porque isso também acontece. Isso dói. Se formos capazes de nos colocar no lugar do outro, nós vamos entender o que é empatia. E vamos começar a compreender que nada é tão simples de julgar e de condenar. Porque são muitos fatores envolvidos. São as experiências únicas que as pessoas têm, a maneira em que elas foram educadas, o lar em que viveram, o meio social em que vivem, e até as outras encarnações, as encarnações anteriores, que trouxeram experiências que são únicas para cada um. Cada um de nós tem as suas experiências, a sua bagagem de conhecimento. Quando nós tivermos essa empatia, nós vamos começar a compreender isso. Não é simples julgar e condenar. Não é assim que as coisas funcionam. Então, nós não vamos conseguir entender a dor do outro até que nós possamos olhar para a nossa dor e sabermos que nós também sentimos dor. Ao conseguir percebermos a nossa dor, nós vamos ser capazes de perceber a dor do outro. Só assim nós vamos conseguir perceber. Se não olharmos para nós, não vamos enxergar a dor no outro. O impulso para julgar o outro é sinal que a atenção precisa ser dirigida para o mundo interior. Informa sobre as questões que nós não resolvemos da nossa personalidade. Nosso trabalho é resolvê-las e não resolver as questões das outras pessoas. Nós não podemos mudar o outro. Só o que nós podemos mudar é a nós mesmos. E isso, como eu já disse, dá um enorme trabalho. Então, mudar o outro é uma tarefa que não cabe a nós. Embora nós possamos fazer alguma coisa pelo exemplo, não tanto por palavras, mas pelo exemplo, nós não temos esse poder de mudar o outro. O terreno do coração do outro pertence a Deus e não a nós. Nós somos donos de nada. Então, o nosso trabalho é resolver as nossas questões. Quando nós julgamos o outro, nós fugimos de ver isso, nós fugimos de investigar isso. As nossas leis são nossas crenças sobre nós mesmos e como os outros devem pensar. Apresentar-se, falar e agir são também nossas crenças sobre Deus e como deve ser nosso relacionamento com Ele. Quando nossas leis são transgredidas, nós condenamos os outros, a nós mesmos e a Deus. Temos os nossos sistemas de crença, cada um tem o seu. E nós agimos de acordo com ele. E nós achamos que isso pode se aplicar a todo mundo. Não é assim que funciona. Pelo menos não deveria ser assim. É doloroso ver as nossas leis, nossas verdades desobedecidas. E julgar aqueles que desobedecem é uma maneira de não sentir essa dor. Nós queremos que o mundo e as pessoas sejam do jeito que nós imaginamos que deveriam ser. Mas essa é a nossa verdade. Nós não estamos vendo Deus no outro. Mas isso não elimina a nossa dor, nem a causa. Quando a gente perceber que julgar aqueles que desobedecem às nossas leis não elimina essa dor, nós vamos pensar um pouco mais, nós vamos refrear um pouco mais o impulso de julgar. Nossa energia funciona, quer a gente preste atenção nela ou não.
Então a gente tem que pensar que nós somos uma usina de energia. Nós estamos produzindo energia o tempo todo, dividindo ou às vezes até roubando energia do semelhante, de acordo com as nossas posições, as nossas ideias, o nosso comportamento também. O julgar impede de revelar a nós mesmos e aos outros, de nos revelarmos, de revelar aquilo que somos ou aquilo que o outro realmente é. É uma guerra contra as experiências dos outros. A experiência do outro consideramos sempre inferior à nossa. É uma defesa contra o medo que nós sentimos, contra a sensação de sermos inadequados diante das situações. É um ataque preventivo contra nós mesmos, porque precisamos de mais intimidade, de aceitação. Nós julgamos antes de sermos rejeitados, ou de ver rejeitados a nossa amizade. Então nós temos medo de sermos rejeitados. O nosso maior medo é de não sermos aceitos, porque achamos que se não somos aceitos, não somos amados. Então nós cortamos essa intimidade. A gente rejeita, a gente julga e condena antes que isso aconteça com a gente. É uma espécie de defesa. Porque todo julgamento é um transbordar do medo e da dor das experiências. Nós julgamos, ao julgar, nós desperdiçamos essa energia como se fosse um rio, como se estivesse indo embora isso. Essa energia jorra para fora de nós. Nos sentimos enfraquecidos. Somos enfraquecidos, embora às vezes nós não percebamos isso. A dor que nós estamos evitando é a chave que nós procuramos. É a conexão com o sofrimento da humanidade e da Terra. É também a porta de entrada para a compaixão. Então, olhando para nós mesmos, nós nos conectamos com todas as pessoas, conectamos, sentimos simpatia por aquilo que elas estão sentindo, pelas experiências que estão vivendo. E aí deixamos entrar em nós a compaixão pelo ser humano, a compaixão por seres em evolução, pelos companheiros na escola da vida e a compaixão por nós mesmos. Então, reflitamos mais uma vez sobre a dor que ainda não vemos dentro de nós. Gratidão imensa. Fiquem na paz de Jesus.